Estamos tão acostumados com as coisas que nosso corpo faz para nos manter vivos todos os dias, que nem prestamos atenção no modo como dormimos, falamos, respiramos ou piscamos. Mas o que aconteceria se o seu corpo parasse de fazer qualquer dessas coisas de repente? Quanto tempo levaria para que isso se tornasse um problema? Não que algum dia eu tenha considerado fazer algum voto de silêncio, mas às vezes penso o que aconteceria se eu parasse totalmente de falar. Será que isso faria eu perder a minha voz por falta de uso? Vamos dar uma olhada no que especialistas da Universidade da Colômbia têm a dizer sobre o assunto. Primeiro, as cordas vocais são músculos, então precisam de treino frequente para se manter em forma. Se você parasse de falar, esses músculos começariam a se atrofiar depois de um tempo. Por consequência, sua voz se tornaria mais fraca e mais aguda. E o pior, ela poderia ficar rouca. Basicamente, ficaria mais difícil para você falar de modo geral. Ou seja, essa é uma daquelas situações em que, se você não usa, perde. Bem, mais ou menos. Felizmente, respirar e comer entram nessa equação. Esses processos manteriam seus músculos em forma. Além disso, por mais que você ficasse calado, isso não causaria nenhum dano permanente. Assim que você voltasse a usar suas cordas vocais, sua voz também voltaria. Todos nós sabemos o que aconteceria se parássemos de tomar banho. Ficaríamos fedendo. Mas vamos analisar essa situação pelo ponto de vista científico. Que tal um experimento no qual a pessoa fica um ano inteiro sem se lavar? Dependendo da pessoa, a pele começaria a ficar extremamente oleosa ou muito seca. As partes mais oleosas do corpo, como atrás das orelhas e o pescoço, juntariam poeira e outras sujeiras e até mudariam de cor. Já a cabeça ficaria coçando o tempo todo por causa do acúmulo de células mortas. Após tanto tempo sem se lavar, a pele dessa pessoa levaria semanas para voltar ao normal. Esse pode parecer o sonho de todo mundo, mas vamos analisar o que aconteceria se você não se levantasse da cama. Os primeiros órgãos a sentir a mudança seriam seus pulmões. Sem a gravidade para puxá-los para suas posições padrão, a parte inferior deles enrugaria. Mas tossir de vez em quando ajudaria a reduzir esse efeito. Mas esse não é o único efeito colateral. Você também começaria a perder 1% de sua densidade óssea a cada semana. Isso deixaria seus ossos mais quebradiços. Por falar nisso, esse é o motivo pelo qual astronautas, que podem ficar meses sem contato com a gravidade, precisam se movimentar pelo menos 2 horas por dia e garantir que haja cálcio suficiente em sua alimentação. Esse mesmo 1% se aplicaria à sua massa muscular. Primeiro, você começaria a ver os efeitos dessa falta de movimento em suas coxas e ombros. Os açúcares não usados, que antes iam para os músculos, começariam a se acumular no sistema cardiovascular após cerca de 10 dias. Depois de passar um mês inteiro de cama, seu coração acabaria bombeando 30% a menos de sangue em cada batida. Haveria menos oxigênio em seu corpo e você se sentiria ainda mais cansado. O que parece até contraditório, visto que você passaria o mês inteiro deitado. O que aconteceria se você prendesse sua respiração por muito tempo? Vamos dar uma olhada na linha do tempo. Primeiro, os níveis de oxigênio do seu cérebro diminuiriam, seguidos por um aumento no nível de dióxido de carbono. Geralmente, seu corpo elimina esse gás rapidinho quando você expira. Após cerca de 60 segundos, as células do seu corpo começariam a se comportar de forma diferente. Todas as partes do seu corpo seriam afetadas por essa mudança súbita. Seu coração começaria a bater de forma irregular. Se você não começasse a respirar a essa altura, acabaria desmaiando. Assim como muitos outros mamíferos, nós humanos temos um reflexo de mergulho. Isso é um mecanismo automatizado com o qual já nascemos. Ele garante que seu cérebro sempre tenha oxigênio suficiente, mesmo em situações de emergência. Esse reflexo de mergulho começa a trabalhar muito toda vez que seu rosto é submerso na água. Mas isso pode acontecer em terra firme também. Sua principal meta é garantir que seu cérebro continue funcionando, custe o que custar. Então, ele manda seu corpo redirecionar todo o sangue de partes não essenciais, como pernas ou braços, para o cérebro. Agora, o que aconteceria se você parasse de piscar ou se não piscasse com muita frequência? Para começar, suas córneas aumentariam. A córnea é a única parte do seu corpo que não recebe sangue, mas ela ainda precisa de oxigênio para funcionar apropriadamente. E ela capta esse oxigênio diretamente do ar. Por falar nisso,
Esse é o motivo pelo qual sua córnea incha só um pouquinho quando você dorme, mas ela volta ao normal de manhã. Depois, seus olhos provavelmente começariam a secar, pois o filme de lágrimas não seria reposto. E sabe o que isso significa? Dor nos olhos e visão embaçada. Piscar também ajuda a remover toda a sujeira e poeira de seus olhos. Então, se você parasse de mexer suas pálpebras, todas essas impurezas ficariam presas em seus olhos, causando sérios danos. A gente nunca dá a devida importância à mastigação, você não acha? Mas pense comigo, esse é o primeiro estágio da digestão. Mastigar ajuda seu estômago a processar com mais facilidade o alimento que você come, quebrando em pedaços menores. Mastigar menos ou não mastigar de forma alguma, caso você opte por uma alimentação totalmente líquida, pode causar danos não só ao sistema digestivo, mas, surpreendentemente, aos músculos de suas mandíbulas também. Sem os movimentos regulares da mastigação, seus traços faciais mudariam em pouco tempo. Mastigar também permite que seu estômago saiba quando é hora de aumentar a acidez para processar melhor a comida. Seus sentidos são muito importantes para a sua vida cotidiana. E aqui está um truque que o cérebro humano consegue fazer. Quando um sentido é perdido ou danificado, outro pode se tornar mais aguçado. Quem tem uma visão ruim pode conseguir ouvir melhor, enquanto quem tem problemas de audição pode enxergar mais. Pesquisas recentes mostraram que o cérebro pode se reprogramar, dando mais poder a outros sentidos quando um deixa de funcionar apropriadamente. Eles notaram isso em lombrigas microscópicas. Elas apresentavam um comportamento peculiar quando tinham o sentido de tato prejudicado. Aí, o sentido de olfato delas se tornava supersensível e elas conseguiam encontrar fontes de alimento que tinham cheiro muito fraco. Da mesma forma, pessoas com deficiência visual têm algo em comum com os morcegos. Ficou surpreso? Pois eu fiquei. Essas pessoas aprendem a usar sua audição aguçada para navegar por aí com mais eficiência. Elas fazem uma série de ruídos em cliques rápidos, que é exatamente como os morcegos usam sua sonda para encontrar o caminho quando não há luz. Seu cérebro abriga 86 milhões de neurônios. Então, não deveríamos nos surpreender quando descobrimos que ele tem uma espécie de plano B para o caso de alguma de suas partes falhar, né? Mas aí há outra pergunta. Por que nossos sentidos não são aguçados desde o começo? Quer dizer, já nascemos com essa capacidade. Então, por que não a ativamos sem que algo deixe de funcionar? A explicação é um pouco complexa, sobretudo por causa da incapacidade do nosso corpo de trabalhar muito por longos períodos de tempo. Para ser mais preciso, seu corpo está sempre procurando obter e manter certo equilíbrio para funcionar apropriadamente. Quando um sentido é retirado, outro precisa se tornar mais forte. E mais, todas essas mudanças em nossos sentidos, dependendo das circunstâncias, parecem ser reversíveis. E isso ilustra novamente a necessidade do corpo humano de funcionar em harmonia. Algumas pessoas até veem as cores como letras e números ou as ouvem. Aqueles que vivem mais perto do Círculo Polar Ártico podem distinguir diferentes tons de neve porque é o que eles veem o tempo todo. Para outros é apenas branco. Alguns idiomas só têm nomes gerais para as cores. Por exemplo, escuro significa tons frios como preto, azul e verde. Cores como branco, vermelho, laranja e amarelo são todas chamadas de quentes. Seu olho processa mais variações de cores quentes do que de frias. Tem uma tribo na Austrália que descreve a textura, a função de um objeto e a sua sensação em vez de sua cor. Eles não têm nenhum nome para as cores. Os Candoche, que vivem nas margens do rio Amazonas, no Peru, não têm uma palavra que descreva o próprio conceito de cor. Em vez disso, o nome de um pássaro amarelo será usado para descrever a cor amarela. Qualquer fruta madura significará vermelho e fruta não madura, verde escuro. Muitas pessoas perdem sua capacidade de perceber algumas cores à medida que envelhecem. Por volta dos 70 anos de idade, suas lentes oculares se tornam amareladas. Esse filtro amarelo natural pela qual elas olham não as deixa distinguir o azul do roxo e o amarelo do verde. Metade de seu cérebro é envolvida para processar informações visuais. Uma parte muito menor é deixada para perceber o sabor. É por isso que a cor dos alimentos ou bebidas pode aumentar ou inibir seu apetite. Você sempre escolherá a maçã mais vermelha, porque seu cérebro a percebe como a mais doce e mais madura.
Não há alimentos naturalmente azuis, portanto você é menos atraído por eles e pode até mesmo temê-los. É por isso que instalar uma luz azul em sua geladeira ou comer em um prato azul é uma ótima maneira de comer menos. Você sempre escolherá frutas e vegetais mais brilhantes porque estão associados a um sabor mais rico. Comê-los faz você se sentir mais saudável e mais feliz. O amarelo pode aumentar seu apetite ao associá-lo à energia e à empolgação. O branco pode enganar você para comer mais e prestar menos atenção ao que você está comendo. Isso porque a comida branca parece mais inofensiva em termos de calorias. Se você come em um prato branco, é mais provável que coma em excesso, pois ele faz com que os alimentos pareçam mais brilhantes. Seu cérebro também se lembra da cor da embalagem dos alimentos. Se você colocar chips de sal e vinagre em uma embalagem de chips de queijo e cebola, talvez nem perceba a diferença de sabor enquanto ao comer. As empresas de comida sabem que você vai comer mais do que elas estão vendendo quando se trata de cores e sabores diferentes. O vermelho te dá coragem e força para o trabalho físico. O amarelo te deixa mais feliz, mais produtivo e mais confiante. O verde traz equilíbrio e harmonia para o ambiente do escritório. Seus olhos também adoram essa cor. Eles não precisam de tempo para se ajustar a ela. O laranja te dá uma sensação de conforto e calor, por isso é perfeito para um lounge de escritório. Pássaros, peixes e muitos mamíferos veem todo o espectro de cores em toda a sua glória, assim como os humanos. Para alguns animais, uma boa visão de cor é crucial. Sem ela, eles não vão distinguir frutas vermelhas maduras de frutas verdes. Sempre que bocejamos, usamos os músculos da boca e da língua, e o contato pode apertar algumas das glândulas produtoras de saliva. Como resultado, podemos esguichar um pequeno jato de saliva sem nem perceber. Eu tinha um amigo na faculdade que podia fazer isso de maneira voluntária. Era impressionante. Acontece que a saliva é basicamente sangue filtrado. O sangue é processado graças a glândulas especiais, e células especiais absorvem suas propriedades. Depois disso, o sangue se transforma em saliva. As pessoas ruivas constituem 1% da população. 2% são loiras naturais. Sim, a maioria das pessoas que você vê com essas cores de cabelo tinge. O preto é a cor de cabelo mais comum no mundo. Sua memória é afetada pela posição de seu corpo. Por exemplo, é muito mais provável que você se lembre de uma situação em que acenou para alguém se você ficar de pé e acenar novamente. A maioria dos cientistas concorda que as lágrimas que aparecem por emoção são uma característica humana única. Nenhum outro animal é capaz de chorar por causa de tristeza ou alegria. As pupilas se estreitam e se expandem a fim de controlar a luz que chega. Se houver muita luz, elas estreitam a passagem para a luz, de modo a não prejudicar a visão. No escuro, as pupilas se expandem para capturar a maior quantidade possível de luz. A língua tem muitos músculos, e alguns deles só podem se esforçar quando se está aprendendo um novo idioma. Uma mordida humana quase sempre infecciona, por causa de todas as bactérias que vivem em nossa boca. Neste sentido, estamos muito próximos das hienas. Seus ossos são projetados para serem usados diariamente, e alguns deles podem absorver 2 ou até 3 vezes o seu peso corporal. Isso é impressionante, mas seus dentes são ainda mais fortes. Mesmo que a gente escove os dentes 2 vezes por dia e nunca esqueça o enxaguante bucal, a boca continua sendo uma das partes mais sujas do corpo humano. Milhões de bactérias vivem dentro dela. A boa notícia é que a maioria dessas bactérias são boas para o corpo e o protegem das más bactérias e vírus. De manhã, você é mais alto do que à noite. Enquanto dorme, sua altura não é mais afetada pela força da gravidade e sua coluna vertebral se estica. É uma pena que você se torne mais baixinho durante o dia. Uma montanha-russa faz seus órgãos se mexerem de fato. Portanto, quando você sente que seu estômago está caindo, na verdade ele está girando dentro de seu corpo. Você acha que suas impressões digitais são a única característica individual em seu corpo? Bem, não são. A impressão de sua língua e seu cheiro também são únicos. Se alguém o fareja, é motivo suficiente para ficar desconfiado. Se todos os seus vasos sanguíneos fossem esticados em linha reta, cara, isso iria doer, mas contornaria a Terra mais de 2 vezes. Uma proeza impressionante que você não viria por quê? Bem, você não pode viver sem seus vasos sanguíneos. Dor de dente e dor de cabeça estão unidas graças ao nervo trigêmeo. Ele atravessa a mandíbula até a cabeça, portanto, quando você sente dor de dente, ela geralmente vai de mãos dadas com a dor na cabeça. Você perde calorias fazendo literalmente qualquer coisa. Um sono saudável de 8 horas, por exemplo, faz com que você queime até 800 calorias.
E sim, você gasta energia mesmo enquanto come. Uma pessoa pode ficar sem comida por mais de 20 dias. Entretanto, se você não dormir por 10 dias, seu corpo simplesmente deixará de funcionar. Por falar em sono, a pessoa comum esquece 90% dos próprios sonhos. E talvez isso seja uma boa coisa. Caso contrário, imagine como o mundo teria enlouquecido. A cor de seus sonhos é afetada pela TV que você assistia quando era criança. Se você é de uma geração mais velha que assistia televisão em preto e branco, verá sonhos monocromáticos com mais frequência. Se você foi acostumado com a televisão colorida, seus sonhos também serão coloridos. De cada 10.000 pessoas na Terra, uma tem os órgãos espelhados ou invertidos de suas posições habituais. Ou seja, seu fígado seria maior do lado esquerdo e o rim direito estaria um pouco mais acima do que o esquerdo. Pessoas com olhos de cor clara, azul ou verde, são melhores em tolerar a dor do que aquelas com olhos escuros. Os cientistas pensam que isso pode estar relacionado à melanina que afeta a cor dos olhos. O comprimento de seu pé é semelhante ao do seu antebraço. Não acredite em mim, vá verificar. Vou esperar aqui mesmo. Não. Nós, humanos, temos 7 buracos principais em nosso corpo. Nossa boca, orelhas, nariz, olhos e nosso... você sabe, lá embaixo. Um anel humano, um donut, uma boia de salvação ou mesmo um pãozinho. Sério, contando os poros em sua pele, o resto haveria milhões de buracos no entanto. Trilhões mais provavelmente. Os corpos lançam a radiação térmica como uma pequena quantidade de luz. Esta luz é 1000 vezes menos visível que a luz normal, portanto você ainda não é uma lanterna. Respire fundo pelo nariz. O ar só sobe uma narina de cada vez e nossas narinas se revezam. Compartilhar é cuidar. Nosso cérebro nos diz quando nosso corpo dói, mas ele mesmo não sente dor. Não há receptores de dor no cérebro. Aquela sensação de seu estômago levantando é o que realmente acontece. Segure-se! Cada humano tem um cheiro único, exceto por gêmeos idênticos. Eles compartilham o mesmo DNA e o mesmo cheiro. Nossas impressões digitais não são apenas para nos identificar para a polícia se tivermos feito algo errado. As voltinhas permitem que nossa pele se estique para evitar danos e melhorar nosso sentido do tato. Quando você está assustado, pode se tornar muito mais forte do que antes. Talvez não levante um carro, mas você não sentirá dor ou fadiga tão rapidamente. Pode ser que você tenha esta característica rara do corpo e não saiba sobre ela, pois às vezes nem um raio-x pode detectá-la. A maioria de nós tem 12 pares de costelas, o que significa que nascemos com 24 delas. Existem algumas pessoas, porém, que na verdade têm 25. Apenas uma a cada 200 pessoas tem essa rara característica adicional, e ela é chamada de costela cervical. Ela geralmente fica acima da primeira costela, logo na base do pescoço e acima da clavícula. No entanto, não é nada para se preocupar. Na maioria das vezes, elas são imperceptíveis e, se forem doloridas, podem ser removidas com segurança. Você sabe como os huskies às vezes podem ter os olhos de cores diferentes? Algumas pessoas têm essa rara característica também. O termo médico para isso é heterocromia. Esse nome vem da palavra grega antiga héteros, que se traduz em diferente, e croma, que significa cor. Pessoas com essa condição podem ter heterocromia completa, central ou parcial. O tipo completo significa que a pessoa tem 2 olhos de cores completamente diferentes. Por exemplo, um marrom e um verde. 2 cores diferentes no mesmo olho são os que os especialistas chamam de heterocromia central. Uma pessoa com heterocromia parcial tem apenas uma parte do olho de uma cor diferente. Você pode nascer com essa condição ou ela pode surgir após uma lesão. Ainda assim, é extremamente rara. Menos de 200.000 pessoas são diagnosticadas com ela nos Estados Unidos. De qualquer forma, vamos combinar, parece muito legal. Falando em cor dos olhos, quer tentar adivinhar qual é a mais rara? Vou te poupar de pesquisar no Google, é a cinza. Os olhos azuis podem ter sido seu primeiro pensamento, e eles são bastante raros. Apenas cerca de 8 a 17% da população mundial tem essa cor nos olhos. Porém, quando se trata de olhos da cor cinza, eles são ainda mais especiais. Menos de 1% das pessoas os têm. Essa característica rara do corpo é causada por um nível mais baixo de melanina nas camadas do olho. Se você estiver interessado em conhecer alguém com olhos cinzentos, sua melhor chance é no leste e norte da Europa. As cores dos olhos ainda mais raras são vermelho ou violeta, que às vezes podem ser o resultado de diferentes condições de saúde.
Existem pessoas por aí que têm o superpoder de ver 100 milhões de cores diferentes sem a ajuda de nenhum dispositivo sofisticado. Vemos cores graças a algumas células nos nossos olhos chamadas cones. A maioria de nós tem 3 tipos de cones para ajudar a traduzir o que vemos nas cores que nosso cérebro é capaz de entender. No entanto, os especialistas acreditam que há um pequeno grupo de pessoas chamadas tetracromatas que tem 4 tipos desses cones. Até agora, os pesquisadores só conseguiram identificar mulheres com essa condição. Aquela bolinha em forma de lágrima pendurada no fundo da garganta, você sabe, aquela que ajuda a engolir a comida, é chamada de úvula. O nome dela vem do latim e quer dizer pequena uva. Surpreendentemente, cerca de 2% das pessoas nascem com uma úvula bífida, o que significa que esse órgão indispensável é dividido ou bifurcado. Você com certeza pode surpreender os outros com essa sua característica legal nas festas. Brincadeiras à parte, porém, as pessoas com úvula bífida às vezes podem ter problemas para comer, beber e falar. Elas também podem ter problemas com a digestão de alimentos. Sua fala também pode parecer um pouco incomum, mas isso depende do quanto a úvula é dividida. Essa próxima característica corporal em particular pode não ser deixando com sono ou com fome. Uma pessoa com essa mutação rara pode basicamente ter um ciclo normal de sono em menos tempo. Elas podem se sentir descansadas mesmo que tenham dormido por apenas 4 a 5 horas. Esse é um superpoder que eu definitivamente gostaria de ter. Que tal uma mutação genética que lhe dá ossos parecidos com os dos super-heróis? Eles são basicamente inquebráveis. Ela também deixa a pele menos propensa ao envelhecimento. Sim, parece que com esse recurso você pode escapar de acidentes ileso e até mesmo resistir ao passar do tempo. Outras pessoas têm uma característica muito atraente, mas que pode passar despercebida, pelo menos à primeira vista. Elas têm uma coisinha chamada distiquíase, que basicamente significa uma linha extra de cílios. Caso você também esteja se perguntando sobre os aspectos clínicos, isso resulta de uma mutação genética de determinado gene. Por mais bonito que pareça, as pessoas com essa camada extra de cílios podem ter algumas sensações bastante desagradáveis nos olhos e, em alguns casos, até ter problemas de visão. Se cabelo de vidro não te diz nada, saiba que é, de fato, uma condição que você pode ter. Eu sei que é bastante autoexplicativo, mas apenas para sua informação, ela deixa os cabelos crespos e secos. Ele fica tão incontrolável que você literalmente não consegue nem penteá-lo. Também tende a crescer do couro cabeludo em todas as direções. Quanto à coloração, ele pode ser loiro brilhante ou grisalho. A maioria de nós tem fios de cabelo cilíndricos. Pessoas com essa condição têm fios triangulares ou em forma de coração, ou até mesmo chatos. É extremamente raro, com apenas 100 casos confirmados, mas torna-se mais fácil de lidar com a idade. A maioria de nós humanos evolui para ter algumas características específicas dependendo da região do planeta em que vivemos. Mas há um grupo de pessoas, especificamente aquelas que vivem em maiores altitudes, que desenvolveram algumas características bem legais. Deixe-me explicar. Ambientes de altitude têm menos oxigênio. Essas pessoas não apenas sobrevivem nesses locais, mas também se adaptam para realmente prosperar por lá. Por exemplo, aqueles que vivem na Cordilheira dos Andes da América do Sul têm glóbulos vermelhos que podem transportar muito mais oxigênio. Isso torna seu sistema circulatório geral muito mais eficiente. As pessoas que vivem em condições semelhantes em outras partes do mundo também se adaptaram à sua maneira. Elas são capazes de respirar mais para que possam suprir adequadamente seus corpos com oxigênio. Este é muito importante quando se trata de aparência, mas significa pouco em termos de saúde geral de uma pessoa. Estou falando de piebaldismo. Aqueles que têm isso carecem de melanócitos, aquelas células que produzem o pigmento capilar em algumas partes do cabelo. É algo mais comum acima da testa, na frente da linha do cabelo, mas também pode aparecer em sobrancelhas ou cílios. As pessoas que têm isso nascem com essa condição e a carregam por toda a vida. Se você realmente quer se livrar desse detalhe, precisa sempre pintar o cabelo, mas eu pessoalmente acho super legal. Todos nós sabemos que o coentro realmente não é uma unanimidade. Não sei vocês, mas para mim tem gosto de sabão. Acontece que ele não é de fato uma questão de preferência. Um gene faz com que a planta tenha esse sabor desagradável. Um estudo realizado em um grupo de cerca de 30 mil pessoas revelou que você pode encontrar uma variante genética específica nas pessoas que dizem que o coentro tem gosto de sabão. Esse gene tem mais a ver com o odor da planta do que com o sabor em si. Se você é uma dessas pessoas,
Mas realmente quer dar uma chance ao coentro? De qualquer forma, um pequeno truque a tentar. Ou pergunte às pessoas que preparam as refeições em sua casa. Você sempre pode esmagar a erva antes de usá-la nos pratos. Por que isso ajuda? Bem, porque com o esmagamento, as substâncias responsáveis pelo sabor de sabão são quebradas e ficam menos propensas a ter um gosto desagradável.